A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do segundo trimestre do ano de 2023, que tem por título Os Prejuízos da Mentira na Família. Hoje falaremos da mentira, que é um mal que pode destruir lares, destruir amizades, destruir vidas por causa da mentira. Então, o cristão, o crente, aquele que vive uma vida fiel, que luta para continuar no caminho certo do Senhor, o caminho que leva ao céu, aquele que queira mesmo mudar de vida, deve deixar a mentira de lado, deve pensar muitas vezes antes de proferir uma mentira. Quantos lares, quantas vidas já foram destruídas por causa da mentira, né? Eu acredito que muitos, né, que estejam me ouvindo hoje, já tem casos para contar, testemunhar do prejuízo que uma mentira fez em sua vida ou fez na vida de algum parente, algum conhecido. Acredito eu. O texto áureo que se encontra em Colossenses 3, versículo 9, nos diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. No passado, às vezes, antes de conhecer o Senhor, antes de encontrar esse caminho que conduz ao céu, muitas pessoas já mentiram, né? Porque via a mentira como um costume normal. Lá fora é normal uma mentirinha, tal. Mas no meio da igreja, a gente tem que evitar, né? Já que a cada dia, a gente procura consertar mais e mais a nossa vida, até chegar à perfeição, que vai ser quando o Senhor nos chamar. Aí sim, nós temos que viver lutando, né? Nós como ser humano, como matéria, como pessoas carnais, nós podemos cair nesse erro de falar mentira, de contar uma mentira. Porém, é uma mentira que pode destruir nossas vidas e a vida de quem está ao nosso lado. E na lição de hoje, nós falaremos sobre um casal que proferiu mentira e vamos também ver as consequências que esse casal teve após contar a mentira, né? E por que contaram a mentira? A verdade prática: a mentira pode dar até flores, mas não produz o fruto para o bem, né? Pode ter consequências drásticas. E nessa lição nós vamos falar sobre o casal Ananias e Safira, que a história dos dois foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava a igreja que estava cheia do Espírito Santo. Aqueles que tinham posses, né? Que tinham uma vida financeiramente boa, que tinham o que vender, o que eles faziam? Vendiam suas propriedades, né? E colocava e trazia o dinheiro daquela venda e entregava para os apóstolos. Os apóstolos distribuía aquele dinheiro aos necessitados, né? É o amor
que dominava o coração daquela igreja. Porém, tinha um casal lá na igreja que se chamava Ananias e Safira. Esse casal deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos outros. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos da igreja. Nesta lição, nós estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Ela também traz tragédia familiar. Por que uma conversão duvidosa desse casal que foi Ananias e Safira? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação da vida. Que as pessoas que convertem, que querem servir ao Senhor, seguir os passos de Jesus, ela procura de todo jeito consertar sua vida, aqueles erros que outrora cometia, procura não cometer mais e ir melhorando a cada dia, morrendo a cada dia para um erro, né? Deixando de cometer aqueles erros passados, né? Fazer e falar coisas que desagradam, que não condiz com o cristão. Mas esse casal, embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à boa obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Senão, eles não teriam feito o que eles fizeram, que é contar mentiras. É importante enfatizar que no início do movimento de Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dessa igreja. Entretanto, aquela velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, eram a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos de grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso, o amor voluntário. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Vendiam as propriedades e traziam o dinheiro todinho, não tirava nada para si. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Barnabé vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária, com prazer, com amor de ajudar os outros, para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Mas aí tinha esse casal Ananias e Safira. Quando eles viram o desprendimento generoso de Barnabé, esse casal, Ananias e Safira, encheram seu coração de inveja. Deixou a inveja tomar conta deles, dos seus corações. No lugar de agirem de maneira generosa, como Barnabé agiu, vender suas propriedades e vir depositar o dinheiro
aos pés dos apóstolos. Eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e também a igreja. O plano era o seguinte: eles venderiam uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas tirariam uma parte desse valor para eles mesmos, né? Resumindo, eles iam entregar apenas uma parte da venda dessa propriedade, né? Não iam entregar o valor completo. Ananias e Safira fingiriam dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do ser humano. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da igreja, no seio da família cristã, né? Enganar os próprios irmãos, enganar a igreja de Cristo. Muitos podem ser enganados, mas aquele que está lá em cima, ninguém engana, porque ele está vendo tudo, a todo momento, tudo que acontece aqui na terra, ele está vendo. Não há um lugar que a gente possa se esconder dos olhos de Deus. Não pode esconder debaixo do mar, debaixo da terra. Qualquer lugar, os olhos do Senhor estão vendo nossos atos, nossas atitudes. Então, é uma certa ingenuidade, né? A pessoa achar que vai proferir uma mentira, vai enganar o pastor, vai enganar a igreja e achar que vai ficar por tudo isso. Do mesmo jeito, né? Cheio do espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está escrito lá em Atos 53, em Atos 5, versículo 3 e 4. Deus revelou a Pedro o que aquele casal estava fazendo, a mentira que eles estavam contando, o plano que eles fizeram, né, para pegar parte desse dinheiro. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos, né? Por que que entre vós vos concertaste para tentaste o Espírito do Senhor? Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Então, não foi somente para a igreja, para os obreiros que eles mentiram. Mentiram, sim, para Deus. E a consequência, caíram mortos, né? Primeiro Ananias e depois Safira, que também contou mentira. E ela caiu morta, mesmo antes de saber que Ananias já teria sido morto por causa dessa mentira. Então, são consequências
dos erros, do engano e da mentira. Que essa lição possa nos ensinar, que nós possamos, além de aprender, praticar o que nós estamos estudando, né? Estamos aprendendo. O problema da mentira dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar atenção para si mesmo, querendo serem vistos, né? Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana, da vida passada. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir aos outros. Nós, membros, né, da nossa família, nós temos que ensinar os nossos filhos a não mentir e também ser exemplo, né? Que nós não podemos agir com mentiras, falar sempre a verdade, não ficar de mentira entre o casal, né? Entre o cônjuge, um mentindo para o outro, que a mentira sempre aparece. E as consequências, gente, são tragédia, né? É melhor que a gente viva na verdade, né? Ensinando e dando testemunho aos filhos que o melhor é a verdade, por mais doída que seja. Vamos sempre falar a verdade, correr da mentira, evitar falar mentira para não virar aquele hábito, aquele costume, né? Pode ser que você que me ouve hoje já conheça alguém que fala mentira. Não estou falando de cristão, não estou falando daquela pessoa que serve ao Senhor, né? Mas pessoas sem compromisso com Deus, que falam tanta mentira, mas tanta mentira, que quando falam a verdade, a gente não acredita, né? Pode acontecer que esteja na nossa família, né? Pode acontecer um colega de trabalho, de escola, algum conhecido, né? Algum vizinho, que fala tanta mentira, quando falam a verdade a gente não acredita, né? Então vira aquele hábito, aquele costume que a pessoa é difícil largar esse costume. Só Jesus na causa, né? Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne, né? E os cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus, que está com a vida diferente, lutando para seguir os passos de Jesus, tem que lutar mesmo para vencer a carne. Que a carne, isso aqui, ó, é a nossa maior inimiga. É a carne que é a pior, é o mal que mais é difícil para a gente vencer, é a nossa própria carne. Que ela puxa para o pecado, ela puxa pelas coisas terrenas, pelas coisas más. Mas o Espírito puxa para as coisas boas, coisas verdadeiras, coisas celestiais. E temos que tomar muito cuidado, que essa carne é perigosa. Tem derrubado muitos, tem tirado muitos da presença do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida, que Ele tem, mas que nós possamos fazer a nossa parte, né? Orar e vigiar, sempre. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias, drásticas para a nossa família.
Cuidado contra os defeitos morais do lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados mal amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e contra a sua família. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que acharam o casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas que são dominadas pelo pecado. Nós temos que ter em mente que nós somos diferentes, né? Nós largamos aquela vida de mentira, aquela vida de engano do passado para seguir ao Senhor, para ter vida nova, né? E a cada dia vamos lutando para chegar até a perfeição, que vai ser somente quando o Senhor voltar, né? Que a gente vai encontrar a perfeição. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que lutar contra a carne. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Então, a mentira, a hipocrisia pode se tornar vício, né? A pessoa já não querer viver mais sem mentir, né? Como eu disse no início, tem pessoas que mentem tanto, isso pessoa lá fora, né, gente? Não pode ser dentro da igreja. Pessoa lá fora falam tanta mentira, mas tanta mentira que a gente, quando falam a verdade, se falam a verdade, a gente acaba nem acreditando. Não deixe o inimigo agir na sua família, né? Ele trabalha contra essa importante instituição, né, que é a nossa família, investindo contra os membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem que Satanás enche seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos ficar em oração, em vigilância. Então, o inimigo, Satanás, ele luta dia e noite para acabar, para separar, para destruir essa instituição divina que Deus ama, que é a família. Então, ele tenta com mentiras, com hipocrisias, separar a família, destruir a família. Mas que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida e cada um fazendo sua parte. Cada um orando, cada um vigiando 24 horas. Para que esse mal não chegue até nós. Para que Satanás não consiga destruir a nossa família. Por isso, devemos estar sempre em constante oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como está escrito lá em Tiago 4:7. Essa lição é maravilhosa para aprendermos, para meditar nessas palavras e, sobretudo, gente, para a gente
colocar em prática na nossa vida, né? Se você, mesmo sendo cristão, você tem costume de falar aquela mentirinha e achar que uma mentirinha não tem nada a ver, é hora da gente meditar e parar com essas mentirinhas, né? Porque a cada dia ela pode aumentar a cada dia e viver e virar um vício. Um vício, e é difícil ser largado, né? E ver que pode destruir família, destruir vidas. Porque quando uma mentira é dita, pessoas ao redor da gente, que pode ser membros da nossa família, são afetadas com essa mentira. Outros são afetados com a mentira. Então, vamos largar essa mentira. Vamos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Chegamos à conclusão dessa maravilhosa lição. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea. Foi contar mentira e caíram mortos, né? Membro da nossa família que praticam mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. A verdade sempre vence. Então, é lutar, né? Pra gente não cair nessa prática de falar mentiras, porque pode acontecer tragédia. Como aconteceu com esse casal, né? Que eles foram mortos instantaneamente, caíram duro, morreram. Pode acontecer que a gente conta uma mentira hoje, conta outra amanhã, a gente vai morrendo espiritualmente, até chegar um momento que a gente já não consegue mais viver no seio da igreja, viver no meio da igreja. E é assim que o inimigo vem e destrói a vida do crente. Crente tem que ser diferente. A verdade sempre prevalece. A verdade sempre aparece. Mesmo achando que está enganando a igreja, enganando o homem, aquele lá de cima não dorme. E devemos ter muito cuidado, que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Ele age com justiça. Fique com Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando e que essa palavra possa criar raízes nos nossos corações e a gente praticar no nosso dia a dia, né? Deixando a mentira de lado e vivendo a verdade. Fique com Jesus e que Deus possa nos abençoar, abençoar sua família poderosamente. Fique com o Senhor.